Bom dia a todos nesta manhã de domingo, manhã abençoada, manhã em que nós estamos mais uma vez reunidos como Igreja do Senhor Jesus Cristo em toda parte, em todo lugar, nesse último domingo do mês de abril. Nesse terceiro domingo pós-Páscoa, estamos nós reunidos mais uma vez para louvar e agradecer o nome do Senhor, realizando este culto das 10h15, cultos que nós realizamos a cada semana, culto que nós realizamos a cada domingo às 10h15 e também às 18 horas. Você é muito bem-vindo para estar aqui conosco, nesses momentos de adoração, nesses momentos de louvor. Sua presença é muito importante e nos alegra poder nos reunir com você, aí na sua casa, onde você se encontra, em qualquer lugar desse Brasil e desse mundo, você que ouve, você que vê e participa conosco do culto da Igreja Evangélica Congregacional de Vicente de Carvalho, no Rio de Janeiro. Então, que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós nesses momentos de adoração. Bom dia, irmãos, oremos. Pai Santo, nós queremos te agradecer, Pai, por mais essa manhã. Queremos entregar diante de Ti esse culto que te prestamos nessa manhã, Pai. Que o Senhor possa ter liberdade, Senhor, para falar aos nossos corações nessa manhã. E que o Senhor esteja com os teus ouvidos direcionados aqui, Senhor, para nós, cada um que estamos no lugar onde estivermos, e que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, pois o Senhor é o único digno de receber a honra e a glória e o louvor dos nossos lábios. Assim te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz a todos, a você que está aí assistindo o nosso culto, esse culto da manhã, terceiro domingo da Páscoa. E nesse momento eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia para juntos fazermos a leitura do Salmo 16, do versículo 1 ao versículo 11. Salmo 16, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que o trocam, o Senhor, por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Com esse texto, com essa leitura, nós podemos ver que a felicidade existe, né? Ela pode parecer uma utopia, né? Até pelo atual momento em que nós estamos vivendo, com essa pandemia que tem assolado o mundo. Mas com Cristo, mesmo em meio à tempestade, a alegria é real. Pois só com Ele nós podemos enfrentar as batalhas da vida, as coisas que têm surgido, as circunstâncias difíceis, mesmo que elas pareçam ser mais fortes que nós, com Cristo nós podemos vencer todas essas batalhas e todas essas tempestades. Amém. Bom dia, irmãos. É maravilhoso estarmos aqui nesse domingo pela manhã. Vamos estar entoando cânticos de louvor, de adoração ao nome do nosso Deus, dizendo que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele pode tudo, que é maravilhoso estarmos na presença dEle. Deixe-se levar por esse Espírito, cante conosco essas canções.
soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua
Irmãos, nesta manhã de domingo, a nossa meditação se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23, e no versículo de número 34. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Você pode pegar aí a sua Bíblia, onde você se encontra, e acompanhar conosco essa leitura que faremos nesse instante. A palavra nos diz assim, Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Como eu disse, nós estamos nessa terceira semana da Páscoa, no calendário da Igreja de Jesus Cristo. Vivemos aquele tempo e aquela época em que o Senhor se manifestou a seus discípulos, indo para a Galileia, e ali, estando com eles, segundo a sua palavra, segundo o que ele havia prometido. As palavras de Jesus são palavras sempre atuais, não importam a ocasião que elas tenham sido ditas, são palavras eternas. Na cruz, ele falou de perdão. E ali onde ele sofreu as maiores das injustiças, sua palavra foi uma palavra de perdão para aquelas pessoas que tanto mal haviam lhe causado. Deram-lhe a pior das mortes, o Filho de Deus pregado numa cruz, uma cruz incômoda, uma cruz fincada no chão desse mundo, uma cruz no coração da igreja. E pelo fato de ter praticado apenas o bem, por onde ele passou e aonde ele esteve, as pessoas dos seus dias, apesar disso, o sentenciaram à morte. E o sentenciaram à morte a partir de influências recebidas das autoridades judaicas e também a partir do consentimento dos romanos. Ele foi crucificado entre dois salteadores de estradas, segundo a tradição, Dimas e Gestas, lá no alto do Calvário, lugar destinado apenas para a execução e a morte de grandes e terríveis criminosos. Não podemos compreender o significado todo e a grandiosidade das palavras pronunciadas por Jesus, da oração de Jesus, a menos que notemos que o texto começa com essa palavra introdutória. Contudo, ou então, que o verso anterior vai nos dizer assim: quando chegaram àquele lugar, quando chegaram ao Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E aí, então, entra a palavra. Jesus, então, diz estas palavras registradas aqui no Evangelho: Pai, perdoa-lhes. Então, quando mergulha no abismo dessa ardente agonia, então, quando homens perversos resolveram crucificar o Filho de Deus, então a palavra de Jesus é essa: Pai, perdoa-lhes. Esse então poderia ser completado com frases como: Pai, perdoa-lhes e faze-lhes o mesmo. Deixai cair sobre eles a vossa ira, que caia sobre eles a tua justiça de retaliação.
Mas não foi nenhuma dessas coisas que Jesus disse. A palavra dele começa assim: perdoa-lhes, e perdoa-lhes por quê? Porque eles não sabem o que estão fazendo. E essa oração de Jesus nos ensina que, primeiro, as nossas súplicas, os nossos pedidos, todos eles, devem ser dirigidos a Deus. Devemos orar a Deus. Jesus nos ensina que somente Deus pode pode perdoar os nossos pecados. Somente Ele pode nos tirar da situação em que nós nos encontramos. Então a oração tem que ser dirigida a Deus. Todas as nossas orações, todos os nossos pedidos, Pai, devemos orar a Deus Pai, em nome de Jesus, mas sempre falando com Deus. Segundo, os judeus deveriam ser castigados pelos bárbaros assassinatos que estavam cometendo. E um desses bárbaros assassinatos era agora ali contra uma pessoa inocente. No entanto, Jesus, como representante legal, ele intercede em favor desse povo. Então nós vemos Jesus fazendo uma súplica a Deus, Jesus intercedendo em favor desse povo, e Jesus pedindo perdão por aqueles que o estavam crucificando, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Paulo vai dizer assim, quando escreve aos 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 8, ele diz: se eles soubessem, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E hoje, sabemos o que fizeram com Jesus o justo, nós como igreja. E qual é a nossa atitude diante disso? Encontramos nesse texto a expressão da maravilhosa capacidade de Jesus de ligar a palavras e atos. Isso é uma coisa muito importante. Uma das maiores dificuldades nossa é não saber estabelecer a relação entre a prática e a intenção, entre a atuação e a palavra dada. E aí a gente vive no nosso íntimo nessa divisão. Por um lado, temos conhecimento dos princípios, que são nobres, que são sublimes, daquelas coisas que devem ser praticadas, sabemos dos princípios cristãos, do princípio da ética, da vida correta. Mas quantas vezes a nossa vida, ela não se caracteriza por uma alta tensão entre uma convicção que nós temos do que é certo, mas por uma anemia de atos, vamos dizer assim. Ou seja, por uma falta de ação. Sabemos o que tem que ser feito, mas praticamos exatamente o contrário. Às vezes dizemos que somos favoráveis à democracia, à liberdade, e, no entanto, nas nossas ações nós praticamos a tirania, somos exclusivistas, agimos como déspotas, como pessoas egoístas que só pensam em si mesmo, falamos de paz, mas praticamos a guerra, defendemos a justiça, mas praticamos a injustiça, e aí se abre um abismo entre aquilo que se deve fazer e aquilo que se faz de fato. O que nós encontramos na Escritura é que em Jesus esse fosso, ele não existe. Há, sim, consistência entre palavras e atos. Jesus falou com ardor sobre o perdão. Falou nas pregações pelas aldeias por onde ele passou, da Galileia, da Judéia e até em Jerusalém.
falou tanto sobre isso que um dia Pedro resolveu perguntar: então até quantas vezes a gente deve perdoar? Até 7 vezes? Quantas vezes no dia nós devemos perdoar uma pessoa? Pedro queria ser legal, Pedro queria ser estatístico, mas Jesus responde que para o perdão não há limites. Não há uma quantidade, não é questão de quantidade, mas da qualidade da nossa vida, da nossa capacidade de aprender que isso deve fazer parte da nossa vida. Jesus está dizendo que o perdão não é um ato casual e nem deve ser algo isolado, mas deve ser uma atitude permanente para cada um de nós. Jesus também exortou os discípulos a amar o inimigo e a orar por aqueles que maldosamente nos perseguem. Ora, isso era uma coisa assim muito estranha para aquelas pessoas, como é meio estranha, às vezes para nós também, hoje. O que eles conheciam era o quê? Olho por olho, dente por dente. Mas agora Jesus chega e diz que se deve amar o inimigo. E a vida daquelas pessoas fora orientadas a não levar desaforo para casa. Nenhum. A lei exigia a retaliação. Era preciso agir de conformidade com aquilo que se recebia. Jesus, porém, nos ensina que para nós nos tornarmos filhos de Deus, precisamos amar os nossos inimigos, a perdoar as pessoas, e isso é uma conduta absolutamente necessária, indispensável para a nossa maturidade espiritual. E agora, na hora mais difícil, na hora mais terrível, surge o momento da prova. Cristo, o inocente, aquele que agora agoniza dolorosamente, onde há lugar para o amor e para o perdão. Como ele, como homem, vai reagir diante daquela situação? E veja que é exatamente nessa crise, nesse momento tão crucial da sua vida, que ele mostra a coerência da sua vida e do seu ensino, que aquilo que ele falou não foi meramente palavras pronunciadas e depois esquecidas. Ele ora: Pai, perdoa-lhes, porque foi isso, o centro da sua mensagem era sobre isso. Quando Sansão, cego, em Gaza, ora fervorosamente, ele ora pelo extermínio total daquelas pessoas. Era aquela lei de Italião, mas que não resolve os problemas da humanidade, não resolve os conflitos sociais. Mas as pessoas continuam seguindo essas orientações desastrosas. Jesus, por outro lado, venceu o mal com o bem. Crucificado por ódio, ele responde com um amor agressivo: Pai, perdoa-lhes. Outra lição que esse texto nos traz e nos apresenta, que aprendemos aqui, dessa oração, vamos dizer assim, de Jesus na cruz, é a expressão de lucidez que ele tem sobre a cegueira das pessoas, a cegueira do ser humano. Eles não sabem o que estão fazendo. O pedido de perdão é por conta dessa cegueira. Essas pessoas estavam cegas. Essas pessoas perderam a capacidade de discernir. Faltava-lhes a luz do entendimento, da compreensão. Foi essa cegueira que fez com que aquela gente levasse Jesus para a cruz. E aqueles que gritaram, crucificam, eram mais cegos que os maus que induziram aqueles gritos. O povo que ria com escárnio,
a sua passagem, não era formada de gente má em si, mas gente cega. Muito antes de Cristo, na Grécia, uns homens maus induziram o povo a pedir a morte de um grande pensador, Sócrates. Porque era uma pessoa que chegou e estava incomodando a sociedade. Não era gente má, aqueles que foram pedindo a condenação daquele homem, era gente cega. Quando Paulo perseguiu os cristãos, ele não fez isso por ser um homem mau, ele fez isso por ser um homem cego. Ele era um praticante sincero da sua religião. Estava consciente que devia perseguir aquela seita que estava surgindo. Então, ele faz aquilo por falta de entendimento, não por falta de integridade, mas por não entender. Por isso, quando ele se converte e ele escreve aos crentes de Filipe, ele diz assim: olha, quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja, mas quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Era um homem zeloso da sua religião, mas um homem cego quanto às coisas de Deus. Então Jesus veio para fazer discípulos por meio dos seus discípulos. E sua oração, na hora da dor mais extrema, foi essa: Pai, perdoa-lhes. O discurso da sua pregação transforma-se aqui em prática. Ele começa a praticar aquilo que ele havia falado. O homem que falou de perdão o tempo todo é o mesmo que agora, naquele momento de dor, de agonia extrema, ele pede a Deus que perdoe aquelas pessoas, para que a luz do Evangelho comece a brilhar naqueles corações. Porque aquele que fala daquilo que não sabe, comete injustiça, e faz isso por ignorância. Jesus quer dar oportunidade a todas as pessoas. Ele quer que cada um tire a trave da sua mente, abra os olhos do seu coração para ver a maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus, essa graça maravilhosa que vem ao nosso encontro a cada dia, a cada momento da nossa vida. Essa teologia, que é a teologia da cruz, é a teologia a partir do sofrimento e a partir da dor, e é a partir dela que nós tomamos conhecimento dessa graça maravilhosa de Deus que nos alcança nós, pessoas frágeis, miseráveis, mas que precisa dessa graça de Deus no cotidiano da nossa vida. Então, aprendemos, olha, o que é a cruz, o que foi aquilo que Jesus Cristo passou, foi o meio pelo qual a graça de Deus, de uma maneira extrema, se manifestou nesse mundo. É a maravilhosa graça de Deus que vem ao nosso encontro em Cristo Jesus. Graça é bondade, é estima misericordiosa da parte de alguém que recebe outrem. Então a pregação apostólica propôs assim: agora Deus lhe deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos, diz Colossenses capítulo 2. Era assim que agora as comunidades começavam a pregar. Eles agora começaram a entender que ele cancelou toda a dívida que havia contra nós e que nos comprometia com seus requisitos legais. E pôs fim a essa dívida, cravando essa dívida lá na cruz. Ele encravou a nossa dívida na cruz. E quando a gente pensa nisso, né, pensa numa atitude ousada, numa atitude de Deus
determinada, em algo que foi feito de uma maneira uma vez para sempre. Deus removeu a dívida que nos era prejudicial e encravou essa dívida lá na cruz. Então, o que é que Ele quer nos ensinar diante desses dias difíceis que nós estamos vivendo e que nós estamos passando? Qual é a lição para a nossa vida? Certamente a igreja vai estar passando por essa situação, e a igreja que vai sair dessa situação certamente será uma igreja diferente daquela que entrou nessa situação, porque as situações vêm diante de nós para mexer conosco, para mexer com as nossas estruturas, com a nossa mente, e nos fazer mudar e entender que algumas coisas mudaram. Uma é a igreja antes de toda essa pandemia, de toda essa situação em que nós estamos vivendo, não apenas aqui onde nós estamos, mas no mundo inteiro. E a igreja está tendo que aprender tantas coisas, e nós estamos tendo que aprender coisas práticas do dia a dia, mas temos que aprender também o modo como nós nos relacionamos com o nosso Deus. Então, quando a gente pergunta qual é a lição, qualquer dia desses, a gente pensa assim, vamos simplesmente voltar ao convívio social, mas vamos voltar ao convívio social de um modo mais maduro, valorizando mais a relação com as pessoas, valorizando mais o estar juntos, o poder estar junto com as pessoas, o amor fraternal, a importância do abraço, a importância da amizade, a importância do afeto, a importância que as pessoas que a gente via, às vezes nem dava muita atenção para elas, mas o quanto elas são importantes, o quanto é bom nós estarmos juntos. Como diz o Salmo 133, como é bom e agradável estar juntos, unidos, os irmãos. E às vezes a gente faz as leituras e não pensa na profundidade das palavras. Esses dias que nós vivemos está nos ensinando muitas coisas. Então estamos aprendendo que o amor de Deus é um amor que não tem tamanho, é incomensurável. Ele amou os seus, Jesus Cristo amou os seus e amou os seus até o fim. Mesmo traído, mesmo abandonado, mesmo pregado numa cruz, ele olhou para aquelas pessoas e ele intercedeu por elas, ele orou por elas, porque eram pessoas cegas. Que Deus nos abençoe como igreja, igreja de Deus, para que nós saiamos dessa crise fazendo uma reflexão profunda da nossa vida e dispostos a seguir esse exemplo de Cristo. Que Deus nos abençoe para que nós possamos ter palavras de alento, de ânimo. Tantas pessoas estão aí não só sofrendo por questões econômicas, mas sofrendo por pressões psicológicas. Como lidar com isso? Que Deus nos dê sabedoria e nos dê palavra, e nos dê união, e nos dê ânimo, que nós sejamos uma igreja mais unida, uma igreja mais firme, uma igreja mais confiante, uma igreja mais forte, uma igreja mais dependente do Senhor, uma igreja que queira praticar essas palavras do Senhor Jesus Cristo, para que possamos de fato viver em comunhão uns com os outros. Que Ele nos abençoe e que você, nesta manhã, seja abençoada e abençoado com essa palavra que o Senhor envia para cada um de nós. Amém. Aceitar e crer somente em Jesus, que para me salvar morreu na cruz, e ao chamar
chamar-me para eterna luz, estar pronto a responder, estar pronto a responder. É meu dever ensinar a vida de retidão, levar consolo à alma em aflição, temer e amar sempre ao meu Salvador, assim no meu viver, até quando eu morrer. É meu dever. Amém. Muito bem, irmãos, estamos nessa segunda parte do culto desta manhã, e nesse momento quero aproveitar para deixar aqui alguns avisos. Primeiro, que dizer que na última segunda-feira nós retomamos as obras na nossa igreja. Nós estamos felizes por isso. Pessoas corresponderam e enviaram também suas contribuições para a campanha das obras da igreja. Então, as obras estão em andamento, estão indo bem. Muito em breve nós esperamos a parte principal do templo, ela está pronta até para a gente voltar para lá. Então, precisamos que você não esqueça da sua contribuição das obras, não esqueça também dos nossos campos missionários. Eles são muito importantes e estão lá 5 campos missionários, dependendo da nossa contribuição. Nossos campos são Avelar, em Partido Alferes, 2 campos em Campo Grande, que é o campo da Copa Vila e o campo do Portal Caiobá. Temos também o campo aqui no Rio de Janeiro, também em Belford Roxo, na Baixada. E temos um campo em Pirenópolis e agora em Anápolis. O pastor está fazendo esses 2, pastor Charles, fazendo esses 2 percursos, Anápolis e Pirenópolis. Então, esses irmãos dependem das nossas orações e da nossa contribuição. Graças a Deus, nós estamos em dia. E não esqueça de você também entregar o seu dízimo, a sua contribuição, daquilo que Deus tem abençoado você, tem dado a você, que você possa separar esse momento para, enquanto nós ouvimos aqui uma música, enquanto tocar aqui uma música, você ore e ponha aí no seu coração as suas contribuições. Eu vou entregar o meu dízimo, vou entregar a minha oferta missionária, vou entregar a minha oferta para as obras, vou entregar a minha oferta para a ação social. Somos gratos a Deus porque semana passada foi dia de entrega das cestas básicas e com esses apelos nós conseguimos entregar mais 10 cestas básicas, além daquelas que nós damos mensalmente, que são 20 cestas básicas. E conseguimos porque os irmãos responderam aos apelos e isso foi possível fazer. Então, é Deus abençoando, é Deus nos ensinando a partilhar daquilo que Ele nos tem dado. Há alguns que não têm nada, mas Deus tem nos abençoado que nós possamos partilhar. Então, nesse momento, você aí onde está, ore e aí coloque no seu coração uma oferta, a sua contribuição, a entrega do seu dízimo, e enquanto você medita aí com essa música, nós também aqui estaremos também em oração. Ao final eu farei uma oração agradecendo por esse momento.
Ó Deus amado, somos gratos a Ti por esses momentos, ó Deus, em que nós estamos diante da Tua presença, colocando, Senhor, à Tua disposição aquilo com que Tu tens abençoado a cada um de nós. Que, Senhor, essas ofertas enviadas para a Tua igreja, seja o dízimo, seja a oferta missionária, seja a oferta para a obra, para a ação social, ó Deus, que Tu possas abençoar a cada um, Tu possas, Senhor, fazer com que essas ofertas se multipliquem, para que elas venham abençoar aquilo ao qual ela está sendo destinada. Abençoa, ó Deus, o Teu povo, a Tua igreja, ó Deus, nos ensinando a partilhar, nos ensinando, Senhor, a viver essa experiência cristã, ó Deus, preocupados também com o nosso próximo, preocupados com os nossos irmãos, preocupados com aqueles que estão passando tanta dificuldade. Recebe a nossa gratidão e recebe o nosso louvor, assim oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Nesse momento, nós gostaríamos de saudar os nossos aniversariantes da semana, né? Está aqui nesse momento lembrando deles. E hoje, dia 26, a nossa irmã Iracema Costa está completando 101 anos, né? É a irmã mais velha aqui da nossa igreja, né? 101 anos, eu particularmente não conheço ninguém com essa idade, e é uma bênção, né? Nós temos a dona Iracema conosco, ela juntamente lá com a sua filha Vanise, e nós gostaríamos então de parabenizá-la pelo seu aniversário. Também no dia 29, a nossa diaconisa Elda e a sua irmã Elza Aranha. No dia 30, a nossa irmã Márcia, né, que está sempre, Márcia Cristina, que está sempre aqui, né, conosco nos cultos, na direção, também na regência do coro. Nós gostaríamos de saudar a irmã. E também no dia 2, a nossa irmã Érica Reis, doutora Érica Reis, que também vai completar mais um ano de vida. Então, nesse momento, nós gostaríamos de agradecer a Deus e rogar pela vida desses irmãos e irmãs. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós gostaríamos de entregar a Ti, Pai, a vida dessas irmãs que nessa semana completarão mais um ano de vida, ó Pai. Que bênção, ó Pai, é poder estar na Tua presença e, ó Pai, completar mais um ano de vida. Abençoe a dona Iracema, abençoe Elda, abençoe Elza, Márcia Cristina, Senhor, Érica Reis, que estarão fazendo aniversário, ó Pai. Ser com elas no meio dessa pandemia que estamos passando, ó Pai. Às vezes não podemos estar com nossos familiares, mas que durante essa semana possamos estar entrando em contato com elas, ó Pai, trazendo alegria aos seus corações. É isso que nós te rogamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos terminando o culto dessa manhã. Momentos agradáveis, momentos bons, momentos de adoração a Deus. Como isso faz bem a nossa alma, como isso faz bem a nossa vida. E queremos também nesse momento estar intercedendo, orando pelos nossos enfermos, pelas pessoas as quais nós amamos, e queremos também deixar no ar aqui um aviso a você. Se você quer que o seu nome entre aqui na nossa lista de oração, você que nos ouve, aí onde você está, quer que nós intercedamos por alguém, vai entrar um telefone aí na tela, e na sua telinha já está lá um telefone, um WhatsApp, envie para esse telefone o seu pedido de oração, que aí no nosso próximo encontro, nós estaremos lembrando os nomes das pessoas que pediram, olha, quero que ore por fulano, por pessoa assim, está doente, está internada, está passando um problema qualquer, e nós vamos apresentar o nome dessa pessoa ao Senhor. Nós fazemos isso nos nossos cultos presenciais. Vamos fazer isso também dessa maneira. Você aí na sua casa, onde você se encontra, você, por esse telefone que está aí, você manda o seu pedido
E aqui as nossas secretárias aqui vão anotar e nós vamos estar falando isso, vamos estar mencionando o nome. Por exemplo, hoje nós vamos estar orando aqui pela nossa irmã diaconisa Nelly. Quarta-feira passada, ela foi internada no Hospital Salgado Filho. Então, ela precisa da nossa oração e da nossa intercessão. Então, que nós possamos orar. Eu peço oração também pelo meu cunhado, Dalmi. Ele está internado durante toda essa semana e já foi confirmado que é coronavírus. Então, ele se encontra internado no hospital em Caxias, precisando da nossa oração, precisando da nossa intercessão. São muitas pessoas que precisam da nossa intercessão. Então, estaremos orando por essas pessoas da nossa igreja ou de onde quer que seja, desde que o pedido chegue até nós. Nós colocaremos o seu nome ou o nome da pessoa que você enviar. Nós colocaremos na presença do Senhor antes de terminar o culto. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma breve oração silenciosa, intercedendo já por esses nomes mencionados. E enquanto você ouve aí uma música, nós teremos uns segundos aqui orando. Aí você em casa, sentado no seu sofá, orando também conosco, e ao final farei uma oração audível e depois estaremos encerrando o culto dessa manhã. Que Deus te abençoe e você tenha um domingo abençoado, um domingo na presença do Senhor. Deus amado, nós louvamos o Teu nome e colocamos diante de Ti nesta hora o nome daquelas pessoas que precisam da nossa intercessão. Oramos pela nossa irmã diaconisa Nelly, que foi internada durante a semana, problemas de saúde. E nós oramos por ela para que Tu a abençoes e restaures a sua saúde. Ela que é uma irmã tão presente, ó Deus, na nossa igreja. Nós pedimos que Tu abençoes a Tua serva. Pedimos também pelo Dalmi, ó Deus, que foi confirmado, Deus, seu problema dessa pandemia, de ter pego esse coronavírus. Pedimos por ele que está internado, reagindo lentamente à medicação, mas que Tu possas tirá-lo dessa situação, Tu possas restaurar sua saúde. E oramos por tantas outras pessoas que estão aí sofrendo, estão sendo alcançadas por essa epidemia, por essa pandemia. Ó Deus, que Tu abençoes, ó Deus, os médicos, os enfermeiros, esse pessoal de saúde que tem gasto, Senhor, as suas vidas. Ó Deus, tem se dedicado, Senhor, a salvar vidas de pessoas. Toma, Senhor, a cada um desses profissionais nas Tuas mãos, que eles sejam também preservados, abençoados por Ti, ó Deus, para que este vírus, esse mal, não os alcance. Entregamos, ó Deus, a cada um nas Tuas mãos e agora pedimos que Tu nos despeça na Tua paz, dando-nos um dia abençoado.
assim que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós reunidos em toda a face da terra, a tua igreja espalhada pelo mundo, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.